Milionário e filho desaparecem e todos ficam em choque até que a empregada. A mansão mais comentada de São Paulo amanheceu diferente naquele dia. Os portões, que sempre abriam e fechavam no mesmo horário, estavam escancarados. O café deixado sobre o balcão ainda soltava vapor, o silêncio dominava cada cômodo e o detalhe que deixaria qualquer pessoa sem fôlego. O milionário e o filho pequeno haviam desaparecido sem aviso, sem testemunhas, sem qualquer explicação. Apenas pistas soltas, um sapato infantil abandonado e uma rotina interrompida de forma abrupta. Esse foi o início do mistério que abalou um bairro inteiro e colocou a empregada no centro de uma busca que ninguém imaginava que ela seria capaz de conduzir. Antes de continuar, curta o vídeo, comenta de qual cidade você está assistindo e se inscreve no canal para acompanhar essa história até o final. Tudo começou com um detalhe quase imperceptível. A empregada, acostumada aos mínimos sinais da casa, percebeu que algo estava errado. O milionário, sempre tão disciplinado, havia deixado documentos importantes espalhados, como se tivesse sido interrompido no meio de um raciocínio crucial. O filho, que nunca dormia longe do brinquedo favorito, havia deixado o objeto virado ao contrário, como se estivesse com pressa ou medo. E os vizinhos começavam a comentar sobre movimentações estranhas na madrugada anterior, mas ninguém sabia ao certo o que havia acontecido. A cada passo, novas pistas surgiam. Uma mochila infantil escondida atrás da despensa. Marcas de terra fresca no tapete da sala. Telefonemas que o milionário vinha recebendo nos últimos dias, sempre atendidos com voz baixa. E uma sensação crescente de que aquilo não era apenas um desaparecimento comum, mas sim a consequência de algo muito maior, algo que ele vinha tentando resolver sozinho havia meses. Se você quer descobrir como uma simples empregada se tornou a peça-chave desse mistério, já deixa o like. Comenta de onde está acompanhando essa história e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos. Porque quando ela decidir seguir suas próprias pistas, um Brasil que muitos fingem não ver vai se abrir diante dos olhos dela, e isso vai mudar o rumo de tudo. Aquela manhã começou como qualquer outra no bairro mais tradicional de São Paulo, onde ruas arborizadas e casas de alto padrão costumam seguir um ritmo previsível, quase ensaiado. O sol mal havia surgido e já refletia nos vidros das mansões, desenhando faixas douradas sobre calçadas impecavelmente limpas. Mas a mansão mais comentada da região, conhecida pela rotina rígida e discretíssima do milionário que morava ali com o filho pequeno, amanheceu diferente pela primeira vez em muitos anos. O portão, que sempre fechava automaticamente às 6 da manhã, estava completamente escancarado. A luz da garagem permanecia acesa. A segurança eletrônica, que jamais falhava, apresentava um ruído estranho no painel ao lado da porta de entrada. E o silêncio era tão profundo que chegava a causar inquietação. Nem o som do menino acordando cedo para ver desenhos, nem o barulho dos passos organizados do pai caminhando até a cozinha para preparar o próprio café, do jeito simples que sempre preferiu, mesmo tendo funcionários. Quando a empregada atravessou o portão, sentiu imediatamente que algo estava errado. Ela estava acostumada a perceber microdetalhes, desde uma toalha dobrada de forma diferente até a mudança na rotina do milionário, sempre formal, metódico e pontual. Mas nunca, em todos os anos de trabalho, encontrou a casa naquele estado. Não havia cheiro de café recém-preparado, não havia voz, não havia movimentos. Era como se o tempo tivesse parado. Ela chamou pelos dois. Nada. Caminhou pela sala e notou algo que fez sua respiração falhar. O café estava servido no balcão, ainda soltando vapor, como se tivesse sido posto ali minutos antes. Ao lado da xícara, o jornal dobrado permanecia fechado, sem nenhuma marca de leitura. No chão, próximo ao sofá, um pequeno sapato infantil estava de lado, como se tivesse sido derrubado às pressas. Era impossível ignorar o nó que se formou em seu estômago. Ela percorreu a casa inteira, abrindo portas, acendendo luzes. O quarto do milionário estava impecável. A cama do menino estava arrumada, mas o brinquedo preferido dele, que ele sempre abraçava ao acordar, estava virado ao contrário no colchão. Pequenos detalhes, mas para quem conhecia aquela casa como ela, tudo isso gritava que algo fora do comum havia acontecido. Ao voltar para a sala, percebeu que documentos do escritório do milionário estavam espalhados pelo chão. Ele jamais faria isso. Havia pastas abertas, anotações riscadas e até cartões de visita que ela nunca tinha visto. No canto da lareira, o painel de energia da casa piscava de forma irregular, sinalizando que a segurança havia sido ativada e desativada várias vezes durante a madrugada. A empregada tentou manter a calma, mas naquele momento seu corpo já tremia.
O milionário sempre fora a figura mais sólida que ela conhecera. Nada nele transmitia desorganização, impulsividade ou descuido. Ele era o tipo de pessoa que revisava cada decisão, cada agenda, cada detalhe da vida. E aquilo não tinha explicação. Ela refletiu sobre os últimos dias, tentando encontrar algo que justificasse aquela situação. Lembrou-se de telefonemas que ele atendia em voz baixa, sempre se afastando para o canto da sala. Lembrou-se de uma visita discreta de um homem que ele não apresentou a ninguém. Lembrou-se da expressão cansada que ele vinha carregando, mesmo tentando disfarçar quando o filho estava por perto. Mas nada parecia suficiente para justificar o vazio daquela manhã. Com as mãos ainda trêmulas, ela se dirigiu à cozinha. E ali encontrou a primeira pista concreta, uma mochila infantil escondida atrás da despensa. Ela estranhou de imediato, porque o menino jamais deixaria sua mochila ali. Quando pegou o objeto, sentiu um cheiro marcante de terra molhada. Ao abri-la, encontrou apenas uma garrafinha de água e um brinquedo velho. Nada mais. O coração da empregada acelerou. Ela saiu da casa e correu até a vizinha da frente, que estava varrendo a calçada. Perguntou se havia visto algo. A vizinha contou que escutou um ruído de carro por volta das 4 da manhã, mas não conseguiu ver quem entrou ou saiu. Outra vizinha, mais falante, comentou que viu luzes acesas até tarde, algo completamente fora do comum. E ainda disse que achou ter ouvido passos rápidos no jardim, embora pudesse ter sido apenas impressão. No bairro, impressões sempre viravam teorias, e teorias se transformavam em histórias antes mesmo de se comprovar qualquer coisa. Em poucos minutos, o assunto se espalhou. O lugar onde todos sabiam de tudo passou a alimentar uma confusão crescente de hipóteses. Mas a empregada sabia, com uma certeza que vinha de anos de convivência, que aquela não era uma situação banal. O milionário jamais deixaria o filho sair no meio da madrugada sem avisar. Jamais deixaria a casa aberta. Jamais interromperia o café ainda quente. A sensação de que algo estava profundamente errado tomou conta dela. Incapaz de esperar, voltou à mansão e decidiu investigar cada canto novamente. Abriu o escritório e analisou os papéis com mais cuidado. Havia anotações sobre projetos sociais, informações de doações, relatórios de visitas a comunidades carentes. Nada que sugerisse perigo direto, mas algo nas entrelinhas parecia indicar inquietação. Ao lado do computador, encontrou um bilhete amassado, uma frase curta escrita à mão pelo milionário. Não era um aviso, não era pedido de ajuda. Era mais como um lembrete codificado, algo que ele deixou ali propositalmente, talvez para alguém que soubesse interpretar. A frase dizia apenas: olhar onde ninguém olha. O peso das palavras caiu sobre ela como um impacto profundo. Se havia algo que o milionário sempre valorizou, era ajudar pessoas que viviam à margem, pessoas invisíveis. Ele frequentava comunidades, conversava com líderes locais, fazia doações anônimas. Era um homem sensível, comprometido e, acima de tudo, determinado a mudar realidades injustas. Talvez estivesse investigando algo. Talvez tivesse descoberto algo que o obrigou a se afastar de tudo temporariamente. Mas por que levaria o filho? Por que deixar a casa daquele jeito? E por que nenhum recado? A empregada continuou analisando o ambiente quando ouviu o interfone tocar. Era o jardineiro, que chegará mais cedo. Ela abriu o portão e logo percebeu que ele notou o clima estranho. Ele perguntou se estava tudo bem, e ela apenas respondeu que não encontrava o patrão. O jardineiro, com um olhar mais atento do que ela imaginava, comentou que havia marcas de pneus recentes na área lateral da garagem. Marcas que não pertenciam aos carros da casa. Ele também disse que encontrou uma embalagem de ferramenta de construção jogada perto do canteiro, algo que o milionário não usaria ali. Era como se peças de um quebra-cabeça estivessem espalhadas por toda parte, esperando para serem reunidas. Mas nada prepararia a empregada para o que ela descobriria em seguida. Ao abrir o depósito externo, para pegar um balde, ela encontrou caixas com roupas simples, lanternas e alimentos enlatados que o milionário tinha comprado nos últimos dias. Tudo organizado, como se ele estivesse se preparando para uma viagem silenciosa, discreta e claramente urgente. Ela sentiu o corpo estremecer. Tudo aquilo confirmava que ele estava planejando alguma coisa. Mas o desaparecimento repentino, a casa desarrumada, a mochila escondida, o sapato infantil, nada disso parecia parte de um plano organizado. Era como se ele tivesse sido obrigado a agir antes da hora.
como se ele tivesse sido surpreendido por algo que acelerou sua decisão de ir embora. A manhã virou tarde. A tarde virou angústia. E a angústia virou a certeza profunda de que aquela não seria uma busca comum. E ali, no silêncio pesado da mansão, a empregada percebeu que seria a única capaz de descobrir o que realmente aconteceu. E, custasse o que custasse, ela iria atrás das respostas. A tarde avançava enquanto a mansão permanecia silenciosa, como se cada parede guardasse um segredo antigo prestes a ser revelado. A empregada sentia o peso daquela responsabilidade crescer dentro do peito, não apenas porque trabalhava ali, mas porque conhecia cada gesto, cada hábito e cada mudança de humor do milionário. Ele era um homem disciplinado, gentil e atento, e jamais colocaria o filho em qualquer situação arriscada. A ausência deles era simplesmente impossível de ignorar. O jardim, que normalmente exalava o cheiro fresco das plantas recém-regadas, parecia mais denso do que o habitual. O ar estava parado, como se a natureza inteira estivesse aguardando o próximo movimento da história. A empregada, ainda tentando controlar a ansiedade, decidiu retornar ao quintal lateral onde o jardineiro havia mencionado a presença das marcas de pneus. Ali, a terra estava mais úmida do que deveria estar naquela época do ano, e algo chamou sua atenção imediatamente. Uma das marcas era profunda e irregular, como se o veículo tivesse saído em alta velocidade ou feito uma curva inesperada. Ao lado da trilha, havia pequenas manchas de terra solta, que deixavam claro que alguma coisa ou alguém havia sido retirado dali às pressas. A empregada se abaixou, tocou a terra com a ponta dos dedos e sentiu um cheiro forte de barro misturado com algo metálico. Era um detalhe pequeno, mas suficiente para reforçar sua sensação de que aquela saída não havia sido planejada do jeito certo. O jardineiro, ainda por perto, afirmou que nunca havia visto aquele tipo de pneu antes. Disse também que, durante as primeiras horas da manhã, ouviu ecos de um motor que não parecia pertencer aos carros da propriedade. Ele ainda comentou que um dos sensores de movimento do jardim piscava como se tivesse sido acionado mais de uma vez durante a madrugada. Essas observações ficaram gravadas na mente da empregada, que agora juntava todas as fragmentações daquele quebra-cabeça com uma precisão quase investigativa. Cada coisa que encontrava se conectava a algo que o milionário vinha fazendo nos últimos meses: visitas silenciosas a regiões periféricas, reuniões discretas ao telefone, longas conversas no escritório durante a noite e uma expressão que variava entre cansaço, preocupação e determinação. Enquanto tentava organizar os pensamentos, sentiu uma pontada de culpa. Talvez, se tivesse prestado mais atenção nos últimos dias, teria percebido algo significativo. Talvez pudesse ter evitado aquilo. Talvez o milionário tivesse tentado avisar e ela não entendeu. Mas naquele momento, a culpa não ajudaria. Era preciso agir. Ela voltou para dentro da casa, respirou fundo e decidiu analisar novamente o escritório. O ambiente tinha cheiro de madeira polida misturado ao perfume suave e característico do milionário. O ar parecia carregado de energia, como se as decisões importantes que ele tomou ali ainda estivessem pairando entre os objetos. No canto da escrivaninha, a empregada encontrou um tablet com a tela apagada. Tocou no visor e, para sua surpresa, o dispositivo estava desbloqueado. A tela inicial exibia anotações recentes, mensagens parcialmente escritas e um mapa aberto com vários pontos marcados, concentrados em áreas carentes da Zona Leste. Eram locais onde o milionário costumava desenvolver projetos sociais e acompanhar de perto as necessidades das famílias. Esse mapa despertou uma lembrança forte nela. Alguns dias antes, o milionário havia comentado de forma indireta sobre um levantamento que estava fazendo, algo relacionado a famílias que viviam em situação extrema. Ele mencionou que estava tentando entender padrões, rotinas e necessidades. Naquele momento, não parecia nada além de mais um gesto humanitário dele. Agora, tudo ganhava outro sentido. A empregada ampliou um dos pontos marcados no mapa. A notificação ao lado mostrava uma frase breve: visitar assim que possível. Outro ponto dizia: cuidado com movimentações recentes. Um terceiro estava marcado com a frase que ela encontrara escrita no bilhete: olhar onde ninguém olha. A sensação de que o milionário estava seguindo uma trilha própria, possivelmente perigosa, ficou ainda mais evidente. Ela rolou a tela e encontrou um áudio interrompido. Era a voz do milionário, gravada com pressa, como se ele estivesse tentando registrar algo importante antes de ser interrompido. A gravação dizia apenas: se algo acontecer, procurar. E então o áudio acabava abruptamente, sem completar a frase.
A empregada sentiu o corpo inteiro estremecer. Aquilo não podia ser ignorado. O milionário sabia que algo poderia acontecer. Sabia que havia riscos. E, mesmo assim, manteve tudo em silêncio para proteger o filho e a própria casa. A decisão estava tomada. Ela iria seguir o mapa. Antes de sair, passou novamente pela sala e notou um detalhe que havia ignorado antes: o cheiro suave de roupa limpa misturado ao aroma característico do creme corporal do menino. O odor parecia vir da porta dos fundos, como se alguém tivesse passado por ali recentemente. Ela abriu a porta e viu pequenas marcas de pegadas, muito leves, quase imperceptíveis, mas suficientes para indicar que alguém esteve ali de madrugada. Pegou uma sacola, colocou a mochila infantil e alguns papéis que encontrou no escritório. O jardineiro, percebendo a intenção dela, perguntou se precisava de ajuda. Ela disse que sim, e que ele deveria ficar atento à casa caso alguém retornasse. O jardineiro concordou, com a expressão preocupada de quem também nutria profundo respeito pelo patrão. A empregada caminhou até o carro simples que usava para trabalhar todos os dias. Ao entrar, inspirou profundamente e sentiu o cheiro das flores que costumava deixar penduradas no retrovisor. Mas naquele dia, aquele aroma que normalmente trazia paz parecia apenas um lembrete do quanto a vida havia mudado repentinamente. Ela ligou o carro e, seguindo o mapa no tablet, dirigiu por ruas que conhecia bem, atravessando avenidas movimentadas e bairros que contrastavam entre si, passando de áreas ricas para regiões mais humildes conforme se aproximava da zona leste. As ruas começavam a ficar mais estreitas, as construções mais simples, e os sons ao redor mais intensos. Conversas altas, música saindo das janelas, cheiro de comida de rua misturado ao aroma da terra quente. Cada elemento cultural daquele local impactava sua percepção. Sabia que o milionário valorizava profundamente aquelas comunidades. Ele dizia que ali estavam histórias que ninguém contava, pessoas invisíveis que carregavam forças extraordinárias. Ele acreditava que, para ajudar de verdade, era preciso caminhar por onde ninguém passava. E agora, era ela quem trilhava esse caminho. Ao chegar ao primeiro ponto marcado no mapa, encontrou uma pequena praça. Havia crianças brincando, adultos conversando, vendedores ambulantes oferecendo produtos. Observou tudo com atenção. Nada parecia fora do comum. Até que, no canto da praça, viu uma mulher acenando discretamente para ela. A mulher parecia saber quem ela era, como se estivesse esperando por aquele momento. A empregada aproximou-se, com cautela. A mulher disse que havia visto o milionário na noite anterior. Ele passou por ali rápido, com o filho no colo, e parecia preocupado, como se estivesse procurando alguém ou tentando se esconder de algo. Ela disse que ele perguntou sobre uma rota alternativa para chegar até o lixão municipal, localizado a alguns quilômetros dali. A informação bateu nela como um choque. O lixão era justamente o último lugar onde qualquer pessoa esperaria encontrar alguém tão conhecido e respeitado. Era um local que muitas pessoas evitavam por completo, por ser cheio de resíduos e ter um cheiro forte que se espalhava por toda a região. Mas também era um lugar onde viviam pessoas invisíveis, que encontravam naquele ambiente uma forma de sobrevivência. O milionário sabia disso. E provavelmente foi para lá por algum motivo urgente. A empregada agradeceu à mulher, entrou no carro e partiu imediatamente. Enquanto dirigia, o cheiro de lixo queimado começou a se espalhar pelo ar. O céu ficava mais nublado conforme se aproximava do local, como se a própria paisagem estivesse refletindo o peso do momento. Ela estacionou o carro, desceu e sentiu o impacto sensorial do ambiente, o odor forte, o vento quente, o barulho de catadores movimentando sacos e carrinhos. Era um cenário duro, real e muito distante do universo onde a mansão estava localizada. E foi ali, em meio àquela paisagem inesperada, que a empregada avistou algo que faria seu coração parar por um segundo. Uma peça de roupa infantil, parcialmente coberta por resíduos, igualzinha a uma das roupas preferidas do menino. Ela se aproximou com o corpo trêmulo e os olhos marejados. A cada passo, sentia que estava mais perto da verdade, ainda que a verdade pudesse ser mais difícil do que ela imaginava. Mas naquele instante, nada iria fazê-la voltar atrás. Ela seguiu caminhando entre pilhas de resíduos, guiada por uma mistura de coragem e desespero, pronta para encontrar o que fosse preciso. Pronta para achar o milionário e o filho, custasse o que custasse. O sol ainda nem tinha rompido totalmente o horizonte quando a empregada voltou ao portão da mansão pela terceira vez naquela manhã. Ela observou os jardins silenciosos, a fonte desligada e a cortina do segundo andar balançando levemente com o vento.
Tudo aquilo criava um contraste estranho com o cenário que ela sempre conheceu. A casa costumava despertar antes do mundo lá fora, e agora, parecia suspensa no tempo, como se estivesse esperando que alguém viesse sacudi-la de volta à vida. Ela caminhou devagar pelo corredor até a sala principal. A luz natural entrava pelas janelas amplas e deixava evidente a desorganização que não combinava com o estilo do milionário. Papéis importantes estavam jogados sobre a mesa, um laptop aberto com a tela congelada em uma planilha indecifrável, e uma pasta de couro caída no chão, com anotações que pareciam ter sido feitas às pressas. Nada ali fazia sentido. Se o milionário tivesse decidido sair com o filho, não teria deixado tudo daquele jeito. A rotina dele era rígida, precisa, quase matemática. Na cozinha, ela abriu a geladeira e encontrou o café da manhã inacabado. Um copo de suco servido apenas pela metade, uma torrada mordida e o cereal infantil que ainda estava disposto na tigela, já amolecido. O som do relógio pregado na parede parecia ecoar mais do que o normal, preenchendo um vazio que crescia a cada segundo. Algo grave havia acontecido. Ela sentia isso mais forte do que qualquer outra coisa. No corredor que levava aos quartos, o tapete estava ligeiramente torto. Sob ele, algumas marcas de terra chamaram sua atenção. Eram manchas pequenas, mas suficientes para deixar claro que alguém havia entrado ali vindo de fora. Ela seguiu as marcas até a porta do quarto infantil. Quando empurrou a porta, seu coração se apertou. O brinquedo favorito estava no chão, virado ao contrário, como se tivesse sido derrubado no meio de um movimento rápido. A cama ainda estava quente, o que significava que o menino havia dormido ali até pouco antes do desaparecimento. Ela passou a mão sobre o lençol e notou algo ainda mais estranho. Havia pequenas fibras escuras, como se alguém com roupas pesadas tivesse se aproximado da cama. Isso não fazia parte da rotina da casa. Ninguém usava tecidos daquele tipo ali dentro. A sensação de que havia acontecido algo forçado agora era inegável. O quarto do milionário estava ainda mais inquietante. As gavetas estavam entreabertas, documentos revirados, e no chão, uma caixa de madeira com fechadura quebrada. Dentro dela, fotos antigas, um relógio de bolso e um envelope com um símbolo que ela nunca tinha visto. O milionário guardava tudo aquilo com extremo cuidado. Aquela caixa jamais estaria aberta à toa. O envelope, principalmente, parecia ter sido manuseado na correria. Ela tentou interpretar o símbolo impresso na frente. Parecia uma marca, talvez o logotipo de alguma empresa, talvez algo mais pessoal. Era difícil saber. Sentindo um peso no peito, a empregada começou a verificar a segurança da casa. Câmeras desligadas. Portões destravados. O sistema de alarme, normalmente ativo, estava completamente inoperante. Não havia sinais de arrombamento, o que tornava tudo ainda mais perturbador. Alguém que conhecia bem o funcionamento do lugar poderia ter feito aquilo sem deixar rastros. Lembrando dos comentários de vizinhos sobre carros suspeitos na madrugada, ela decidiu olhar pela janela da sala. A rua estava quieta, mas tinha algo fora do lugar. Uma sacola presa no portão externo, amassada e suja. Ela saiu, pegou a sacola com cuidado e encontrou dentro dela uma camiseta infantil rasgada. O tecido estava manchado de terra e tinha um cheiro forte, como se tivesse sido deixado perto de algum lixão. O desespero tomou conta dela, mas o medo não a paralisou. Pelo contrário, a vontade de agir ficou mais forte. Ela respirou fundo e foi até a garagem. Lá dentro, percebeu que um dos carros não estava no lugar. O milionário jamais sairia com aquele veículo específico. Era o carro mais velho da coleção, usado apenas em situações discretas. E isso aumentava ainda mais o mistério. Ao caminhar ao redor do espaço, encontrou algo no chão, a chave reserva, caída perto do ralo. Se o carro havia sido levado com tanta pressa que a chave reserva ficou ali, provavelmente a saída foi improvisada. O telefone fixo tocou de repente, quebrando o silêncio da garagem. O som fez o coração dela disparar. Ela correu até a sala para atender, mas assim que pegou o aparelho, a ligação caiu. Ligou de volta para o número registrado no visor, mas não havia sinal. Apenas um ruído distante, como vento batendo em metal. O mesmo tipo de som comum em áreas afastadas, principalmente aquelas próximas de depósitos de lixo ou ferro velho. Ela lembrou da sacola encontrada no portão, da camiseta suja, do cheiro forte, do som distante que lembrava o eco de um lixão.
Tudo parecia apontar para o mesmo lugar. Ainda assim, ela sabia que ir até um ambiente como aquele sozinha podia ser perigoso. Mas deixar o milionário e o filho em risco era inconcebível. Antes de sair, decidiu verificar o escritório mais uma vez. No canto da mesa, encontrou um bilhete amarrotado. Nele havia uma frase curta, escrita de maneira trêmula: "Não deixe ele chegar perto do pequeno." Era impossível saber de quem era o aviso, mas deixava claro que o milionário já estava envolvido em algo perigoso bem antes do desaparecimento. Talvez estivesse tentando proteger o filho de alguém ou de alguma situação que vinha se tornando insustentável. Com a sacola nas mãos e a mente inquieta, a empregada saiu da mansão. O vento frio batia no rosto dela enquanto caminhava em direção ao portão. A rua, que sempre foi tranquila, parecia carregada de tensão. Os vizinhos observavam com olhos curiosos pelas frestas das janelas, mas ninguém ousava se aproximar. Todos sabiam que algo muito sério estava acontecendo, mas ninguém tinha coragem de perguntar. Ela entrou no próprio carro, colocou a sacola no banco ao lado e deu partida. Enquanto dirigia, lembrava-se do sorriso do menino correndo pela sala e da postura firme do milionário ao lidar com cada tarefa. A ideia de que ambos estavam sofrendo era insuportável. Isso dava força para continuar, mesmo sem saber exatamente o que encontraria pela frente. Conforme avançava para longe do bairro nobre, as ruas asfaltadas davam lugar a terrenos vazios e estradas estreitas. O cheiro característico de lixo começou a surgir no ar, denunciando que ela estava se aproximando de um dos maiores depósitos da região. Ela segurou o volante com mais firmeza. A determinação era maior que o medo. Quando finalmente avistou o lixão, o coração dela acelerou. Era um lugar imenso, cheio de caminhões, catadores e montanhas de resíduos. Um cenário caótico. Mas algo dentro dela dizia que era ali que encontraria as primeiras respostas. E talvez, só talvez, o milionário e o filho. O lixão se espalhava diante dela como um labirinto formado por montanhas de resíduos, caminhões barulhentos e um cheiro forte que parecia grudar na pele. Era um contraste brutal com o ambiente elegante da mansão onde ela passava seus dias. Mas, por mais desconfortável que fosse, era ali que as pistas conduziam. Ela estacionou o carro em uma área afastada, observando o movimento intenso. Homens, mulheres e até crianças caminhavam entre sacos rasgados e restos de tudo que a cidade descartava. Alguns a olhavam com estranhamento, percebendo que não fazia parte daquele mundo, mas ninguém se aproximou. Ela segurou a sacola com a camiseta infantil suja, deixando o olhar percorrer o espaço em busca de qualquer sinal. A angústia apertava o peito, mas a determinação continuava firme. Era impossível saber por onde começar. Cada canto parecia esconder uma história diferente, e nenhuma delas tinha garantia de estar ligada ao desaparecimento do milionário e do filho. Caminhando com cuidado entre as pilhas de lixo, ela reparou que muitos catadores separavam materiais recicláveis com movimentos rápidos e precisos. O som metálico das latas se acumulando em carrinhos improvisados formava uma trilha sonora constante. O chão instável tornava cada passo incerto, mas ela continuou avançando. A brisa carregava partículas de poeira e o odor persistente, mas nada disso importava naquele momento. Um grupo de catadores conversava próximo de um caminhão cheio de sacos pretos recém-chegados. Ela se aproximou lentamente, segurando a sacola e mostrando a camiseta infantil. Perguntou se alguém já tinha visto algo parecido, talvez uma criança ou um homem que não pertencia ao lugar. Os olhares se cruzaram entre eles, alguns balançaram a cabeça negativamente, outros apenas observaram a camiseta com atenção. Mas ninguém deu uma resposta concreta. Quando ela já estava prestes a seguir para outra área, um dos catadores apontou para uma região mais afastada do lixão. Disse que, na madrugada anterior, ouviu barulho de carro parando por ali. Ele não viu quem era, mas lembrou de ter escutado uma porta bater com força e o choro distante de uma criança. Aquilo fez o coração dela acelerar de forma dolorosa. Era a primeira pista real desde que saíra da mansão. Agradecendo com um aceno rápido, ela seguiu pela direção indicada. O terreno ficou mais irregular. Restos de móveis quebrados, pedaços de concreto e até eletrodomésticos inutilizados formavam pelas estreitas que dificultavam o caminho. Em alguns pontos, era preciso passar com cuidado para não escorregar ou tropeçar. O vento parecia carregar ecos de vozes, mas era difícil distinguir o que vinha de longe e o que era apenas imaginação impregnada pelo desespero. Quanto mais ela se aproximava da área isolada, mais sentia que estava no caminho certo. Não pela lógica,
mas pela intuição que crescia dentro dela. A cada passo, lembrava-se do sorriso do menino correndo pelo jardim da mansão, da forma como o milionário sempre demonstrava um cuidado silencioso, porém constante, com o filho. A ideia de encontrá-los ali, naquele cenário sombrio, era quase insuportável. Quando chegou ao local indicado, percebeu marcas de pneus na terra. Elas pareciam recentes, ainda bem definidas, como se um veículo tivesse parado ali há poucas horas. Havia também pegadas, algumas pequenas demais para pertencerem a adultos. A visão apertou seu peito. Aquilo só podia significar que o menino esteve ali. Ao lado de uma pilha de sacos rasgados, ela encontrou pedaços de pano semelhantes ao tecido da camiseta que carregava. Isso confirmava que aquela área tinha relação direta com o desaparecimento. Mas a pergunta que ecoava na mente dela era ainda mais inquietante. Por que o milionário e o filho teriam sido trazidos até um lixão? Quem faria isso? Qual seria o objetivo? Um barulho vindo de trás da pilha a fez girar rapidamente. O som era fraco, como pequenos passos mexendo em sacos plásticos. Ela se aproximou com cautela, chamando suavemente, esperando ouvir qualquer resposta, qualquer sinal. Mas, ao chegar perto, percebeu que eram apenas 2 cachorros magros revirando restos de comida. O alívio e a frustração se misturaram dentro dela. Continuando a busca, ela notou algo que chamou sua atenção: uma trilha de objetos infantis espalhados, como se alguém estivesse deixando marcas de propósito. Um carrinho de plástico quebrado, uma meia minúscula enroscada em um galho, um pedaço de papel colorido com desenhos feitos por mãos pequenas. Era impossível ignorar a coincidência. Aquilo não era resultado aleatório da bagunça do lixão. Parecia intencional. Seguindo a trilha, ela foi conduzida até uma área ainda mais afastada, onde quase não havia movimentação de catadores. O silêncio ali era diferente, mais pesado, mais denso. Ela parou ao ver uma cabana improvisada feita com pedaços de madeira, lonas velhas e mantas rasgadas. A construção parecia recente, como se alguém tivesse montado aquilo às pressas para se esconder. Com o coração acelerado, ela se aproximou da abertura da cabana. Chamou novamente, desta vez com a voz mais firme, mas ainda assim receosa. O vento soprou a lona, fazendo-a balançar e revelando por alguns segundos o interior escuro. Ela respirou fundo e abaixou-se para olhar mais de perto. O que encontrou ali dentro não eram pessoas, mas sim objetos que pertenciam claramente ao milionário: uma carteira, um relógio e um caderno preto que ele sempre carregava, cheio de anotações importantes. Ela pegou o caderno com as mãos trêmulas. Algumas páginas estavam rasgadas, outras tinham frases escritas de forma apressada. Entre as anotações, uma mensagem se destacava: eles sabem onde estou. Se algo acontecer comigo, proteja o pequeno. A caligrafia era a mesma que ela reconhecia da mesa do escritório. Aquilo era um pedido desesperado, um aviso claro de que o milionário estava em perigo real antes mesmo do desaparecimento. Ainda de joelhos, ela percebeu algo que antes não tinha notado. Havia uma garrafa de água pela metade e embalagens de comida industrializada ao lado da cabana. Isso indicava que alguém esteve ali há pouco tempo. Talvez o milionário e o filho, talvez outras pessoas. Mas não havia como saber com certeza. Enquanto tentava entender o que tudo aquilo significava, o som de um motor distante começou a crescer. Um caminhão se aproximava pela trilha de terra, levantando poeira enquanto avançava em direção àquela área isolada. O coração dela disparou. Não fazia sentido um caminhão parar ali, tão longe da entrada do lixão. Algo estava errado. Ela rapidamente se escondeu atrás de uma pilha de entulho. O caminhão reduziu a velocidade e parou perto da cabana improvisada. 2 homens desceram, conversando baixo. Eles pareciam estar buscando algo. Um deles chutou a lona da cabana, revirando tudo sem cuidado. O outro analisava o chão, procurando pistas. Isso confirmava que não estavam ali por acaso. Estavam atrás do milionário ou de algo que ele carregava. O medo tomou conta dela por alguns instantes, mas o instinto de proteger o milionário e o filho falou mais alto. Ela permaneceu imóvel, observando cada movimento dos homens. Eles não ficaram muito tempo. Depois de revirar tudo e não encontrar o que queriam, voltaram para o caminhão e seguiram por outra trilha, desaparecendo em meio à poeira. Quando o barulho do motor se afastou completamente, ela saiu do esconderijo. Caminhou até a cabana e olhou mais uma vez os itens ali deixados. Era evidente que o milionário e o filho tinham passado por ali.
Mas também era evidente que estavam sendo perseguidos. O perigo era maior do que ela imaginava. Ela respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade aumentar. Agora tinha certeza de que não estava lidando apenas com um desaparecimento misterioso, mas com uma situação que envolvia riscos, ameaças e pessoas perigosas. E ainda assim, nada disso a faria recuar. Segurando o caderno preto junto ao peito, ela olhou ao redor mais uma vez. A trilha recém-formada pelos pneus do caminhão podia ser a chave para descobrir o próximo passo. E, mesmo sem saber o que encontraria, ela sabia que precisava continuar. A poeira levantada pelo caminhão ainda pairava no ar quando ela saiu da área isolada do lixão com o caderno apertado contra o peito. Era como se aquele objeto, simples e desgastado, tivesse se tornado a única ponte que ainda ligava ao milionário e ao filho. Cada passo para fora daquele cenário era acompanhado de uma sensação crescente de urgência. O sol já se aproximava do início da tarde, e o clima abafado deixava o ambiente ainda mais opressivo. Mesmo assim, ela continuou caminhando com determinação. Ao chegar ao carro, respirou fundo antes de entrar. O cheiro forte do lixão parecia impregnado nela, mas não havia tempo para se preocupar com isso. Abriu o caderno com cuidado e começou a folhear cada página, em busca de algo que pudesse fazer sentido. Entre cálculos, listas e breves anotações de rotina, havia trechos que destoavam, escritos de forma mais trêmula, quase. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Como se o milionário tivesse feito aquilo em meio ao nervosismo. Havia frases como "não posso confiar em ninguém", "tudo começou há 3 meses", "eles estão cada vez mais próximos". Nada era explícito, nada realmente revelava o que estava acontecendo, mas cada palavra deixava claro que o milionário vinha tentando proteger o filho enquanto lidava com algo que ele não queria envolver mais ninguém. Ela releu cada trecho várias vezes, tentando ligar os pontos. A menção aos 3 meses chamou sua atenção. 3 meses antes, ela lembrava perfeitamente de como o milionário tinha mudado sua rotina. Passou a chegar mais tarde, a evitar ligações na frente de outras pessoas, a ter conversas rápidas e tensas no escritório. Sim, havia um comportamento diferente, mas na época ninguém imaginou que aquilo pudesse se transformar em um desaparecimento misterioso. Guardou o caderno na bolsa e ligou o carro. A primeira coisa que precisava fazer era avisar alguém de confiança. Alguém que pudesse ajudá-la a entender o que fazer com aquelas informações. Mas, ao pensar nas pessoas próximas do milionário, percebeu o quanto ele era reservado. As únicas pessoas que circulavam na mansão com frequência eram funcionários e alguns poucos visitantes, mas todos sempre foram mantidos à distância. Isso dificultava ainda mais saber quem era confiável. Ela decidiu voltar para a cidade. Precisava revisar os passos que o milionário tinha dado nos últimos meses e descobrir quem poderia estar envolvido. Ao chegar à mansão, encontrou o ambiente ainda mais tenso. Pessoas circulavam de um lado para o outro, algumas desesperadas, outras especulando teorias sem fundamento. Notou que algumas pessoas estavam mais interessadas em fofocas do que realmente em ajudar. Ela passou por todos sem dizer nada, subiu as escadas e entrou no escritório do milionário. O cômodo parecia ainda mais frio, ainda mais silencioso. Os quadros na parede, os objetos alinhados com perfeição, tudo parecia contar histórias que ninguém conhecia. Sentou-se na cadeira de couro escuro e abriu o caderno novamente. Dessa vez, ao virar uma das páginas, notou um pequeno envelope preso entre as folhas. Como não tinha visto antes. Talvez estivesse grudado, talvez estivesse tão leve que passou despercebido. Abriu o envelope com cuidado, revelando um cartão com um endereço escrito à mão. O lugar ficava em um bairro afastado da zona leste de São Paulo, uma área simples, cheia de comércios pequenos e ruas estreitas. Ao lado do endereço, havia uma frase curta, mas extremamente reveladora: "Se algo acontecer, procure aqui." Aquele era o primeiro direcionamento concreto deixado pelo milionário. A prova de que ele planejava a possibilidade de desaparecer. A sensação de urgência voltou com força total. Ela não sabia o que encontraria naquele endereço, mas sabia que precisava ir imediatamente. Antes de sair, deu uma última olhada em volta do escritório. Algo chamava sua atenção no canto da mesa. Um porta-retratos discretamente virado para baixo.
Ela o virou e encontrou uma foto do milionário abraçando o filho em uma praia brasileira, sorrindo com uma leveza que contrastava completamente com as anotações desesperadas do caderno. Aquilo a atingiu como um soco emocional. Era aquilo que precisava ser protegido, aquela relação, aquele laço, aquela promessa silenciosa de cuidado. Com o coração apertado, guardou o porta-retratos na bolsa, como se aquilo pudesse dar força ao milionário onde quer que ele estivesse. No caminho até o endereço, o trânsito era intenso. Buzinas, motos passando rente ao carro, vendedores ambulantes cruzando entre os veículos. Ela tentava manter a atenção na rua, mas a mente estava mergulhada em teorias. Por que aquele bairro? O que o milionário escondia ali? E por que precisava ser ela a encontrar? Quando finalmente chegou à rua indicada, estacionou perto de uma padaria. O cheiro de pão fresco misturado ao aroma do café recém-passado trouxe uma breve sensação de normalidade, mas desapareceu assim que ela lembrou do motivo que a tinha levado até ali. Caminhou pela calçada estreita, observando cada porta, até encontrar o número do endereço. Era um pequeno sobrado simples, com pintura descascando e uma janela entreaberta. O portão estava fechado, mas não trancado. Ela entrou com cuidado e chamou, esperando que alguém respondesse. Nada. Apenas o som distante de carros passando na avenida principal. Dentro do sobrado, encontrou móveis modestos, mas organizados. Havia fotos antigas na parede, mas nenhuma mostrava detalhes sobre quem morava ali. A cozinha era pequena, mas bem cuidada. A sala tinha uma poltrona gasta e uma estante com livros. Nenhum sinal do milionário ou do filho. Por um instante, ela pensou que talvez o lugar estivesse abandonado, até que ouviu um barulho vindo do quarto dos fundos. O coração acelerou. Caminhou lentamente pelo corredor, cada passo ecoando como se a casa estivesse prestando atenção. Quando abriu a porta do quarto, encontrou uma mulher sentada na beira da cama, com expressão tensa. A mulher parecia já esperar alguém chegar ali. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, a mulher levantou e perguntou o que ela fazia naquele lugar. A empregada explicou rapidamente que estava procurando pistas sobre o milionário, mostrando o envelope retirado do caderno. A mulher ficou em silêncio por alguns segundos, observando o papel, respirando profundamente. Então, revelou que conhecia o milionário de forma pessoal. Disse que ele vinha visitando aquele sobrado nos últimos meses para discutir assuntos importantes. Não revelou detalhes imediatamente, mas suas palavras tinham peso, tinham verdade. Ela explicou que o milionário estava enfrentando uma situação que escapara do controle. Disse que ele vinha sofrendo pressões relacionadas a um grande negócio que envolvia várias empresas brasileiras. Nada criminoso, nada ilegal, apenas dificuldades e disputas, mas pressionado de forma intensa por pessoas com muito poder. E, temendo consequências para o filho, o milionário passou a agir em segredo. A empregada perguntou onde ele estava agora. A mulher hesitou. Disse que não sabia exatamente, mas tinha certeza de que ele tentaria manter o filho o mais distante possível da confusão. Contou também que, nos últimos dias, ele parecia ainda mais preocupado, como se já soubesse que algo estava prestes a acontecer. Enquanto ouviam a explicação, o ar do quarto parecia ficar mais pesado. A empregada percebeu que a situação era ainda mais profunda do que imaginava. E também compreendeu que o milionário havia deixado pistas espalhadas de propósito, confiando apenas nela para encontrá-las. Antes de sair, a mulher entregou à empregada uma chave pequena e um bilhete dobrado. Disse que o milionário havia deixado aquilo com instruções claras de que deveria ser entregue apenas a ela, caso um dia fosse procurada. O bilhete dizia apenas: vá ao galpão antigo. A chave é para o cadeado do portão lateral. Era a pista que faltava. A empregada saiu do sobrado com o coração acelerado e uma nova certeza. O milionário havia planejado cada detalhe. E, se ele deixará aquela chave, era porque acreditava que ela era a única pessoa capaz de encontrá-lo e ajudá-lo. A chave pequena descansava na mão dela enquanto o carro cruzava lentamente as ruas da Zona Leste. O bilhete dobrado estava guardado no bolso da blusa, tão próximo do coração que parecia pulsar junto com ele. O galpão antigo. O cadeado do portão lateral. Cada palavra lida e relida enquanto dirigia formava um peso quase físico sobre seus pensamentos. Era evidente que aquele seria o passo mais arriscado desde que o milionário e o filho haviam desaparecido. E, ao mesmo tempo, era o único caminho possível. O fim de tarde em São Paulo deixava o céu tingido de tons alaranjados.
A cidade vibrava com buzinas, vendedores ambulantes oferecendo produtos e o barulho constante dos ônibus lotados passando pelas avenidas. Mas nada daquilo parecia parte do mesmo mundo que ela atravessava. Dentro do carro, reinava um silêncio tenso, preenchido apenas pelo ruído do motor e pelos pensamentos que não cessavam. Quando finalmente chegou à região indicada pelo bilhete, percebeu que era uma área industrial parcialmente abandonada. Galpões antigos, muitos deles com janelas quebradas, paredes pichadas e estruturas metálicas enferrujadas. Aquele cenário tinha algo de melancólico, como se carregasse histórias de um passado esquecido. O vento que atravessava os corredores entre os prédios produzia um assobio agudo, dando a sensação de que o lugar respirava por conta própria. Ela estacionou o carro a certa distância para evitar chamar atenção e caminhou lentamente. Cada passo parecia ecoar, mesmo com o chão de terra batida. Os olhos atentos buscavam o portão lateral descrito no bilhete. Ao virar uma das esquinas, finalmente encontrou um grande galpão com portas enferrujadas e uma lateral coberta por mato alto. Ali, escondido entre dois pilares de concreto, estava o portão menor. O cadeado, grande e envelhecido, parecia não ter sido aberto há anos. Suas mãos tremiam levemente enquanto encaixava a chave. O momento parecia durar uma eternidade. O clique metálico, quando finalmente soou, ecoou como um trovão em seus ouvidos. Ela respirou fundo e empurrou o portão, que rangeu alto, denunciando sua presença para o silêncio ao redor. No interior do terreno, havia caixas empilhadas, pedaços de madeira e ferragens velhas. O cheiro de poeira misturado ao odor de óleo antigo era forte. O galpão parecia vazio à primeira vista, mas ela sabia que, se o milionário confiara nela a ponto de deixá-la chegar até ali, havia algo importante escondido em algum lugar. Avançou com cautela, observando tudo ao redor. O som de suas próprias respirações parecia exageradamente alto. Um feixe de luz que atravessava uma das frestas iluminava partículas de poeira no ar, criando uma atmosfera quase cinematográfica. Ela percorreu o espaço, abrindo portas internas, movendo caixas, sempre em alerta. Foi então que percebeu um detalhe curioso. Uma pilha de caixas estava arrumada de forma diferente das demais, como se alguém tivesse tido cuidado de ocultar algo atrás delas. Aproximou-se e começou a empurrá-las. Eram pesadas, mas sua determinação era maior. Ao afastar a terceira caixa, encontrou uma pequena porta de metal, discreta e sem qualquer identificação. Seu coração acelerou. A porta tinha uma trava simples, que ela conseguiu abrir sem dificuldade. Dentro, havia uma sala estreita, mal iluminada, com uma mesa de madeira no centro e alguns objetos espalhados. Foi impossível não sentir um arrepio ao entrar. Algo naquela sala significava que o milionário havia passado ali recentemente. Sobre a mesa, havia um mapa da cidade com várias áreas circuladas, incluindo o próprio lixão onde ela havia encontrado a primeira grande pista. Também havia documentos, fotos desfocadas de lugares e anotações que falavam sobre reuniões, acordos e pessoas influentes. A cada item analisado, ela percebia que o milionário estava tentando desvendar uma rede de interesses que tentava controlar seus negócios. No canto da sala, encontrou algo ainda mais impactante, uma gravação deixada em um pequeno gravador portátil. O objeto estava ligado a uma bateria externa, como se fosse necessário garantir que permanecesse funcionando. Com mãos trêmulas, ela apertou o botão de reprodução. A voz do milionário encheu o ambiente, baixa, acelerada, mas firme. Se você encontrou isso, é porque as coisas fugiram do controle. Eu sabia que existia uma chance de que precisasse esconder meu filho e desaparecer por um tempo. Você sempre foi a única pessoa que me ouviu de verdade. A única que percebeu os sinais quando comecei a agir diferente. Se algo acontecer, procure por mais pistas. Estou fazendo o possível para manter meu filho seguro até resolver essa situação. Confio em você. A voz dele naquele pequeno aparelho causou um impacto profundo nela. Era como se o milionário estivesse ali, falando diretamente com ela. As palavras ecoaram em sua mente por longos segundos após o fim da gravação. A certeza aumentava. Ele realmente confiava nela mais do que em qualquer outra pessoa. E agora ela era a única que podia ajudá-lo. Enquanto tentava assimilar tudo, ouviu algo que a fez congelar. Um barulho súbito, vindo da parte externa do galpão. Um arrastar de passos. Um estalo seco. Não estava mais sozinha. Ela apagou a lanterna do celular e se posicionou atrás de uma das estantes da sala estreita. O coração parecia bater no ouvido.
Os passos ficaram mais próximos. Era possível ouvir alguém respirando. O som ecoava pelo galpão como um aviso. Ela tentou controlar a respiração, lembrando que precisava manter a calma. Depois de alguns longos segundos, os passos se afastaram. Um alívio momentâneo, mas suficiente para fazê-la perceber o perigo real que corria. Não podia ficar ali por muito tempo. Pegou o gravador, o mapa e algumas anotações essenciais. Guardou tudo na bolsa e saiu pela porta pequena, certificando-se de recolocar as caixas na posição original para não levantar suspeitas. Antes de alcançar o portão lateral novamente, olhou para trás e sentiu um frio percorrer sua espinha. O galpão estava silencioso, mas não parecia vazio. Era evidente que outras pessoas também estavam em busca do milionário. Ao sair, trancou novamente o portão com a chave. O céu agora estava azul escuro, com os primeiros sinais da noite surgindo. A cidade começava a acender suas luzes, criando um contraste entre a vida comum lá fora e o mistério que a cercava. O vento mais frio da noite tocou seu rosto, trazendo consigo um lembrete de que ainda havia muito pela frente. Ao entrar no carro, jogou o corpo no banco com um suspiro pesado. A sensação de urgência não diminuía. Ela precisava chegar a um lugar seguro para analisar tudo com calma. Não podia voltar para a mansão, onde muitos olhos observadores poderiam notar sua atenção. Decidiu então ir para sua própria casa, um lugar pequeno, simples, mas suficientemente reservado para evitar qualquer vigilância. No caminho, enquanto observava as luzes dos postes passando pelo vidro, ela sentia um misto de medo e responsabilidade. A voz do milionário no gravador ecoava como uma promessa que ela precisava honrar. Tinha agora provas de que ele havia planejado tudo. E também de que estava protegido, mas vulnerável. Em algum lugar, ele cuidava do filho, esperando que as pistas levassem alguém de confiança até ele. Quando finalmente chegou em casa, trancou a porta e conferiu todas as janelas. Sentou-se na mesa da cozinha, abriu o mapa e começou a reorganizar as anotações. As áreas marcadas pareciam seguir uma linha lógica. Algumas se conectavam com o lixão, outras com empresas conhecidas. Entre elas, havia uma região próxima a uma comunidade da Zona Norte, onde o milionário realizava projetos sociais discretos. Uma lembrança surgiu. Ele sempre falava sobre como aquele lugar tinha mudado sua vida, e como muitas pessoas ali o ajudaram em momentos difíceis do passado. Era mais uma pista. E talvez a mais importante até agora. Respirou fundo, sabendo que o próximo passo levaria ainda mais fundo no mundo que o milionário tentava enfrentar sozinho. O amanhecer daquele dia não trouxe alívio para ninguém. As horas haviam passado de forma lenta e pesada desde que a empregada encontrara as primeiras pistas no lixão, e agora ela se deslocava novamente para a mansão, sentindo que havia algo prestes a emergir das sombras. A noite anterior tinha sido uma mistura de tensão e revelações fragmentadas, e apesar do cansaço evidente em cada gesto, a determinação ainda brilhava firme em seu olhar. A mansão estava silenciosa, como se segurasse a respiração junto com ela. Cada passo ecoava pelos corredores amplos, reforçando a sensação de que o tempo estava suspenso. O ar parecia mais denso, como se a casa também carregasse o peso dos segredos descobertos e dos que ainda estavam ocultos. Mas naquele momento, o que ela buscava era conexão. Precisava entender como todas as pistas se alinhavam, precisava enxergar além do óbvio. Ela deixou a bolsa sobre a mesa e abriu a pasta onde vinha anotando cada detalhe que encontrava. Era uma tentativa de organizar a avalanche de informações que chegava de todos os lados. No canto da folha, havia a descrição da roupa do milionário, encontrada no barranco do lixão, suja de terra e óleo. Ao lado, o relato sobre o casaco infantil. Mais abaixo, a observação sobre o comportamento estranho nas semanas anteriores ao desaparecimento. Decisão, ligações, nervosismo reprimido, momentos de silêncio profundo nos quais ele parecia prever algo terrível à espreita. Com tudo espalhado à sua frente, ela se fez uma única pergunta: o que estava faltando? Havia algo ali, escondido entre os detalhes, que ela ainda não tinha percebido. De repente, o telefone fixo da casa tocou, quebrando o silêncio de forma abrupta. O som fez seu corpo inteiro reagir. Por um instante, hesitou. Até aquele momento, nenhuma ligação havia sido atendida desde o desaparecimento. Era possível que fosse mais uma tentativa de alguém curioso, mas também poderia ser a oportunidade que faltava. Ela ergueu o fone com cautela. Do outro lado da linha, uma voz distorcida e abafada,
como se alguém estivesse cobrindo o aparelho com pano ou estivesse muito próximo de algum tipo de interferência. A voz dizia apenas que se ela queria realmente encontrar o milionário e o filho, deveria voltar ao lixão ao entardecer. Não havia ameaça explícita, mas o tom carregava algo profundo e perturbador, algo que deixava claro que aquela pessoa sabia mais do que qualquer outro até agora. Antes que a empregada pudesse formular qualquer pergunta, a ligação caiu. Ela permaneceu parada, segurando o fone desligado, tentando absorver o impacto daquelas palavras. O entardecer marcaria um momento decisivo, isso era evidente. Mas quem tinha interesse em revelar algo agora? E principalmente, por que aquela pessoa não procurou a polícia? Por que não se identificava? O medo era inevitável, mas algo dentro dela dizia que não podia ignorar aquela pista. Com as horas passando lentamente, ela dedicou o dia a investigar novamente cada canto da casa. Havia algo que lhe escapara, e a ligação misteriosa só reforçava essa impressão. Começou pelo escritório do milionário, local onde ele costumava passar horas, imerso em documentos e telefonemas discretos. As gavetas estavam do mesmo jeito que ela havia deixado no dia anterior, quando procurou alguma pista. Mas dessa vez, ela se concentrou em detalhes ainda mais sutis. Enquanto movia papéis antigos, ouviu um leve ruído metálico vindo da lateral da estante. Ao se aproximar, percebeu que uma das madeiras não estava perfeitamente alinhada. Com delicadeza, empurrou o painel e revelou um compartimento secreto. Dentro dele, havia um pequeno cofre portátil. A empregada sentiu o coração acelerar. Aquilo podia conter a explicação para tudo. Após alguns minutos examinando o mecanismo simples, conseguiu abrir o cofre. Lá dentro, encontrou envelopes amarrados com barbante fino, recortes de jornal e uma pequena gravação em formato digital. Os recortes falavam de um esquema de corrupção envolvendo empresas de reciclagem e depósitos clandestinos de lixo ilegal distribuídos pela cidade. A cada texto lido, o nome da empresa do milionário aparecia relacionado, mas não como envolvido e sim como alguém que denunciava as operações. Era uma investigação pessoal que ele vinha conduzindo, aparentemente em segredo. Ao pressionar o play da gravação, a voz do milionário surgiu, cansada, tensa, porém firme. Ele explicava que havia descoberto um grupo usando o lixão como fachada para atividades criminosas, desviando materiais valiosos e usando crianças da região como mão de obra forçada. A gravação ainda dizia que ele estava tentando reunir provas suficientes para denunciar todos os envolvidos, mas que recentemente começara a receber ameaças anônimas pedindo para desistir. Ele acreditava que estava sendo seguido, e que algo muito sério poderia acontecer caso não tomasse cuidado. Ao finalizar a gravação, a empregada respirou fundo. Agora ela compreendia o que estava acontecendo. O desaparecimento do milionário não tinha sido obra do acaso. Era consequência direta de sua tentativa de fazer justiça, de proteger pessoas que ninguém via. E o fato de terem levado o filho reforçava o quanto estavam dispostos a destruir sua vida para silenciá-lo. Quando o sol começou a baixar, ela já estava decidida. Sem contar a ninguém sobre a ligação recebida, pegou sua bolsa e seguiu até o lixão. No trajeto, o céu se tingia de tons alaranjados, como se o próprio dia estivesse se preparando para acontecimentos grandiosos. Ao se aproximar do local, viu que estava praticamente vazio. O vento carregava o cheiro forte e o ranger das estruturas antigas. Cada passo parecia conduzi-la a um destino inevitável. Ao chegar ao ponto exato indicado pela voz misteriosa, ela percebeu que alguém se aproximava pelas sombras. Os primeiros segundos foram de apreensão, mas logo a silhueta revelou o rosto de um trabalhador do próprio lixão, alguém que ela havia visto limpar o local algumas vezes. Ele parecia nervoso, olhando para todos os lados antes de se aproximar. O homem explicou que tinha visto algo que não deveria. Havia testemunhado a chegada de 2 veículos pretos na madrugada anterior, e observou pessoas retirando do porta-malas alguém amarrado e desacordado, além de uma criança assustada sendo carregada por outros homens. Eles os levaram para uma construção abandonada localizada na área interna, atrás de um galpão interditado. Ele dizia que trabalhava ali há anos e nunca tinha visto aqueles indivíduos antes. Percebeu que aquilo estava acima de suas condições de interferência e decidiu ligar anonimamente para tentar ajudar, acreditando que ninguém mais teria coragem de ouvir. A cada palavra dita por ele, a empregada sentia a verdade se encaixar com precisão assustadora. Eles estavam lá, em algum lugar daquele imenso depósito de escombros. E se estivessem vivos, cada minuto contava. Com a localização em mãos,
agradeceu ao trabalhador e caminhou em direção ao galpão interditado. Ao chegar próximo da construção abandonada, parou para analisar o ambiente. O local parecia esquecido há décadas. O telhado irregular, as paredes rachadas, os vidros quebrados. Era o cenário perfeito para esconder algo que ninguém deveria encontrar. Com passos silenciosos, ela entrou pela lateral aberta, onde antes havia uma porta. A luz do entardecer criava sombras longas e distorcidas no chão empoeirado. O ambiente estava silencioso demais, como se os sons do mundo não conseguissem atravessar aquelas paredes. Com o coração pulsando forte, ela se aproximou de uma escada que descia para um subterrâneo. Era dali que vinha um leve ruído, uma mistura de sussurros e respirações abafadas. Ao alcançar a base da escada, viu um corredor estreito iluminado por uma lâmpada trêmula. As marcas no chão mostravam sinais de movimentação recente. Era ali. Eles estavam próximos. A empregada respirou fundo, preparando-se para o que encontraria. O corredor estreito parecia se alongar a cada passo, como se a própria escuridão tentasse impedir a aproximação da verdade. O ar estava pesado, carregado de poeira e umidade, fazendo com que a respiração se tornasse difícil. A lâmpada fraca pendurada no fio exposto tremulava sem parar, lançando sombras que se moviam como se tivessem vida própria. Cada som ecoava pelo ambiente, amplificando o silêncio tenso que tomava aquele subterrâneo. A empregada caminhava com cautela, mantendo os olhos atentos a qualquer mudança ao redor. O sofrimento acumulado dos últimos dias dava lugar a uma coragem quase instintiva. Não havia mais espaço para dúvidas. Ela havia seguido cada pista com dedicação extrema, e agora estava perto demais para recuar. O milionário e o filho estavam ali em algum lugar, ela podia sentir. Tudo no ambiente parecia pulsar com essa certeza. Logo adiante, percebeu uma porta de metal encostada. A superfície estava enferrujada e marcada por arranhões, como se tivesse sido aberta e fechada às pressas. Um ruído leve escapava por trás da fresta, uma mistura de respirações rápidas e movimentos contidos. Com o coração acelerado, ela se aproximou devagar, tentando não fazer nenhum barulho. A ponta dos dedos tocou a porta fria, e por um instante pareceu ouvir algo que soava como uma voz infantil. Aquele foi o impulso que faltava. Com um movimento firme, ela empurrou a porta. O rangido metálico ecoou pelo corredor como um grito rasgado, e por um segundo o mundo pareceu parar. Dentro da sala, o cenário era devastador. O espaço era pequeno, iluminado apenas por uma lâmpada pendendo sobre uma mesa velha. Nas paredes, marcas de sujeira e infiltração mostravam o abandono daquele lugar. No centro, sentado no chão, com as mãos amarradas e o corpo visivelmente enfraquecido, estava o milionário. Ao lado dele, o filho, também amarrado, mas acordado, com os olhos arregalados de medo. Quando a criança viu a empregada, um choro silencioso escapou, como se finalmente a esperança tivesse chegado. O milionário, mesmo exausto, tentou se levantar, mas o corpo não respondia. Ela correu até eles e começou a desamarrar as cordas, com as mãos tremendo entre alívio e adrenalina. O milionário murmurou algumas palavras frágeis, agradecendo, mas a empregada sabia que ainda não era hora de comemorações. Se eles estavam ali, significava que os responsáveis por todo aquele sofrimento podiam voltar a qualquer momento. Assim que libertou o pai e o filho, ajudou os dois a ficarem de pé. O milionário mancava, com sinais claros de ter sido agredido. O filho se apoiava na perna dela, buscando proteção. A empregada respirou fundo, avaliando o ambiente. Havia apenas uma saída, o corredor por onde ela havia entrado. Precisavam ser rápidos. Com o milionário apoiado nela e o menino segurando sua mão com força, começaram a subir a escada. Cada degrau parecia mais alto que o normal, e cada som vindo do galpão desencadeava ondas de tensão. Quando finalmente chegaram ao andar superior, o ambiente parecia mais claro, mas não menos perigoso. O vento que entrava pelas frestas das paredes carregava o cheiro do lixão, misturado agora com o cheiro da liberdade que se aproximava. Mas antes que pudessem dar o primeiro passo em direção à saída, um barulho metálico ecoou pelo galpão. O som vinha do lado oposto, perto de uma pilha de entulhos. A empregada parou imediatamente, os músculos travados. O milionário apertou seu braço, ciente de que ainda estavam longe de estarem seguros. A criança, por instinto, escondeu o rosto contra o corpo da empregada. Uma sombra surgiu na entrada principal do galpão. Um homem alto,
Com roupas sujas de graxa e uma postura ameaçadora, observava o trio com expressão fria. O olhar dele deixava claro que sabia exatamente quem eles eram e que não tinha a menor intenção de permitir que saíssem dali. A empregada deu 2 passos para trás, tentando proteger o milionário e o filho com o próprio corpo. Mas antes que o homem pudesse avançar, outro som reverberou pelo ambiente. Era o barulho de um motor, forte e próximo. Em segundos, o galpão inteiro se iluminou com o farol de um veículo que entrava sem hesitação. O trabalhador que havia dado a informação no entardecer era quem dirigia. Ele abriu a porta do carro gritando para que todos entrassem imediatamente. Sem hesitar, a empregada puxou o milionário e o filho em direção ao carro. O homem que os havia encontrado no lixão começou a correr atrás deles, mas o trabalhador acelerou, levantando poeira e escapando por uma saída lateral. A cena foi rápida demais para que o agressor pudesse impedir. Quando o carro finalmente alcançou a estrada de terra que conectava a área interna ao lado externo do lixão, todos dentro do veículo respiraram pela primeira vez em minutos. O trabalhador dirigia com foco total, desviando de buracos e curvas fechadas. A empregada mantinha o filho do milionário no colo, tentando acalmá-lo. O milionário, mesmo debilitado, tentava entender tudo o que estava acontecendo. Sua voz estava rouca, mas ele perguntava como ela havia descoberto. Ela explicou rapidamente sobre as pistas, a ligação misteriosa e o cofre escondido que revelava a investigação secreta. O milionário fechou os olhos ao ouvir isso. Parecia carregar não apenas dor física, mas o peso de saber que suas ações haviam colocado a vida do filho em risco. Quando finalmente chegaram à parte externa do lixão, o trabalhador diminuiu a velocidade e estacionou o carro atrás de uma estrutura de concreto. Ele explicou que dali em diante era melhor seguirem a pé até a rua principal, onde poderiam pedir ajuda sem atrair suspeitas. A empregada ajudou o milionário a descer, enquanto o filho permaneceu agarrado a ela. O local agora parecia mais vivo, com o som distante da cidade ecoando suavemente e a sensação de que a pior parte havia ficado para trás. Mas havia algo que ainda precisava ser dito. O trabalhador, ao se despedir, revelou que vinha tentando denunciar os atos criminosos havia meses, mas ninguém acreditava nele. Ao ver o milionário e o filho sendo levados, percebeu que aquela era a oportunidade de finalmente fazer a verdade emergir. Ele pediu para que eles contassem sua parte da história quando chegassem as autoridades. A empregada prometeu. Caminharam até a rua principal, onde finalmente conseguiram chamar por socorro. Uma ambulância foi acionada e rapidamente chegou ao local. O milionário foi colocado em uma maca, enquanto o filho permanecia ao lado dele. A empregada observava tudo com um misto de preocupação e alívio. Ela havia enfrentado perigos inimagináveis, atravessado lugares onde nunca pensou estar, e descoberto segredos que jamais imaginou existir. E tudo isso porque, no fundo, sabia que aquela família precisava dela. Quando o milionário segurou a mão dela antes de entrar na ambulância, os olhos diziam mais do que qualquer palavra. Gratidão, confiança e a certeza de que a presença dela havia sido decisiva para que eles estivessem vivos naquele momento. A criança também olhou para ela com a pureza de quem reconhece um salvador. Era uma cena que marcaria a vida dos 3 para sempre. A ambulância partiu, deixando a empregada na calçada, olhando para o veículo que se afastava enquanto sirenes ecoavam pelo ar. Ela sabia que ainda haveria investigações, descobertas e desafios nos próximos dias, mas naquele instante, tudo o que importava era que o milionário e o filho estavam seguros. A movimentação no hospital começava antes mesmo de o sol romper o horizonte. O ar frio da madrugada misturava-se ao cheiro de desinfetante, criando uma sensação de tensão que pairava sobre os corredores iluminados por luzes brancas demais. Logo na entrada, profissionais se deslocavam rapidamente, empurrando maçãs, carregando prontuários e chamando uns aos outros com urgência. E foi nesse ambiente que a ambulância estacionou, trazendo o milionário e o filho ainda abalados, com a empregada seguindo logo atrás, com passos firmes e olhar determinado. Assim que as portas se abriram, médicos correram para atender o milionário. Ele estava consciente, mas visivelmente enfraquecido. O menino permanecia agarrado ao braço do pai, sem conseguir desgrudar nem por um segundo. A empregada mantinha uma distância respeitosa, observando tudo com o coração apertado. Tinha a sensação de que, embora o resgate físico estivesse concluído, ainda havia um longo caminho emocional pela frente. O milionário foi levado para uma sala reservada, onde passaram a examiná-lo, enquanto o menino era acompanhado por uma enfermeira que tentava usar brinquedos coloridos para distraí-lo.
Mas os olhos do pequeno permaneciam atentos à porta por onde o pai havia desaparecido. A empregada se aproximou dele com delicadeza, ajoelhando-se ao lado da cadeira, oferecendo a mão como um porto seguro. A criança segurou com força, como quem tenta se ancorar após uma tempestade. Enquanto isso, na sala de atendimento, o milionário tentava responder às perguntas do médico, mas o corpo denunciava o desgaste extremo. Havia hematomas, arranhões e sinais de desidratação. O médico indicou a necessidade de exames mais profundos e pediu que a equipe preparasse tudo rapidamente. Antes de a porta ser fechada, o milionário olhou para fora e encontrou o olhar da empregada. Foi um instante breve, mas intenso, como se estivesse tentando lhe dizer silenciosamente que confiava nela mais do que em qualquer outra pessoa naquele momento. Minutos depois, uma assistente social se aproximou do trio, pedindo informações sobre o que havia acontecido. A empregada respirou fundo, reunindo coragem para explicar tudo o que sabia, desde as primeiras pistas encontradas na mansão até o momento em que encontrou o milionário e o filho no galpão escondido no lixão. As palavras saíam carregadas de emoção, e a cada detalhe revelado, a expressão da assistente social se tornava mais séria. Enquanto conversavam, outro detalhe chamou a atenção: a movimentação repentina do lado de fora do hospital. Carros estacionando, pessoas chegando apressadas, jornalistas tentando se aproximar. O desaparecimento do milionário havia ganhado as redes sociais desde o primeiro dia, e o resgate bem-sucedido agora explodia como uma notícia impossível de conter. A empregada observava pela janela a multidão se formando, com câmeras e microfones prontos para qualquer brecha. O clima começava a pressionar o interior do hospital. A direção precisou reforçar a segurança, impedindo que qualquer pessoa não autorizada tentasse se aproximar do milionário ou do filho. A empregada foi orientada a permanecer em uma sala reservada com o menino, a fim de garantir que ele se mantivesse tranquilo e protegido. O tempo parecia fluir devagar enquanto aguardavam notícias sobre o milionário. O menino estava exausto, olhos semicerrados, mas lutava para não dormir. A empregada sugeriu que ele descansasse, mas o pequeno balançou a cabeça, como se temesse perder mais alguma coisa importante. Então, ela começou a contar uma história leve, algo sobre um passarinho que encontrou abrigo em um lugar inesperado. A voz dela acalmou o ambiente, e o menino finalmente adormeceu, deitado no colo dela, respirando fundo como quem reencontra segurança depois do caos. Quase 2 horas se passaram até que um médico apareceu na porta. O semblante dele era sereno, transmitindo uma confiança que trouxe alívio imediato. Foi informado que o milionário estava estável, já hidratado e medicado. Não havia sintomas graves, apenas desgaste intensificado por dias de tensão. A empregada fechou os olhos por um instante, deixando escapar a respiração que parecia ter prendido desde o momento em que entrou no lixão. Pouco depois, permitiram que o menino fosse levado até o pai. A empregada, porém, hesitou em acompanhá-los imediatamente. Tinha medo de invadir um momento íntimo, apesar de tudo que havia feito por eles. Mas, para sua surpresa, quando o menino entrou no quarto, correu direto para o pai e apontou para a porta, sinalizando que ela também deveria entrar. O milionário acenou com a cabeça, convidando-a silenciosamente. Quando entrou, encontrou o milionário sentado na cama, o filho no colo, ambos com a aparência marcada pelo desgaste, mas finalmente tranquilos. O milionário tentou falar, mas a voz saiu fraca. A empregada se aproximou, e ele agradeceu em poucas palavras, com sinceridade que ultrapassava qualquer gesto. Era possível sentir no tom dele que reconhecia que estava ali por causa dela. O clima no hospital, porém, não estava livre de tensões. A direção precisava tomar decisões rápidas diante da pressão externa. Jornalistas insistiam em se aproximar, tentando obter qualquer declaração. A Polícia Civil queria informações detalhadas sobre o galpão, sobre as pistas encontradas, sobre qualquer envolvimento de terceiros. A assistente social tentava organizar tudo, mas percebeu que seria necessário proteger o milionário de uma exposição desnecessária naquele momento. A empregada foi chamada para uma conversa reservada, onde explicaram que o testemunho dela seria fundamental para reconstruir os acontecimentos. Ela respondeu com firmeza, relatando cada detalhe, desde as ligações estranhas até o momento exato em que encontrou os dois amarrados no galpão. Não havia exageros nem omissões. Apenas a verdade crua e dolorosa dos dias recentes. Depois, retornou ao quarto, onde o milionário parecia mais desperto. O filho permanecia abraçado a ele, como se ainda não acreditasse que não precisaria mais temer ser levado novamente.
A empregada ficou de pé ao lado, observando discretamente. Foi então que o milionário tocou sua mão de maneira suave, como um gesto de agradecimento silencioso por tudo que havia feito. Ela não respondeu com palavras, apenas apertou a mão dele gentilmente, transmitindo a calma que ele tanto precisava naquele instante. Enquanto o dia avançava, as notícias sobre o resgate circulavam pelos telejornais, e a pressão na porta do hospital só aumentava. Alguns apoiadores do milionário começaram a aparecer, oferecendo ajuda e querendo mais informações. A equipe médica, percebendo que o ambiente poderia comprometer o bem-estar do paciente, sugeriu a transferência para um local mais reservado. A empregada foi informada de que precisaria acompanhá-los até esse novo espaço, já que o milionário não confiava em ficar sem a presença dela. Foi uma surpresa para ela, que sempre se via como alguém discreto, longe dos holofotes, mas agora era peça indispensável em uma história que o país inteiro acompanhava. A transferência ocorreu no início da tarde. O milionário foi colocado em uma ambulância mais discreta, com janelas escurecidas. O filho segurava a mão dele, enquanto a empregada se sentava ao lado. O trajeto foi silencioso, mas a sensação era de que, pela primeira vez em dias, estavam realmente a caminho de um lugar seguro. O novo local era uma clínica particular, afastada da movimentação do centro da cidade. Um espaço tranquilo, cercado por jardins e corredores silenciosos. Assim que chegaram, o milionário foi levado para uma suíte confortável, onde finalmente poderia descansar sem interrupções. A empregada se manteve ao lado, organizando roupas limpas, ajudando a equipe com informações e garantindo que o menino também fosse colocado em um quarto próximo. Horas depois, quando o entardecer tingiu o céu com tons de laranja e dourado, o milionário pediu que a empregada se sentasse ao lado da cama. Ele estava mais forte, a cor havia voltado ao rosto, e os olhos transmitiam agora uma mistura de gratidão e vulnerabilidade. Começou a falar sobre o que havia acontecido antes do desaparecimento, sobre as reuniões secretas, sobre as informações que vinha recebendo e sobre o risco que jamais imaginou que alcançaria o próprio filho. O reconhecimento dele era claro, havia tomado decisões sozinho, achando que protegeria a família, mas acabou expondo ambos a perigos que não conseguia prever. A empregada ouviu tudo em silêncio, compreendendo não apenas as palavras, mas o peso emocional que elas carregavam. Quando o milionário terminou, a empregada colocou a mão sobre a dele e disse, com voz firme, que a vida sempre traz situações inesperadas, mas que ninguém precisa enfrentá-la sozinho. O olhar dele se suavizou, como se finalmente se permitisse descansar não apenas o corpo, mas também a alma. Naquele instante, a porta foi aberta pelo filho, que correu até a cama. O milionário o abraçou com força, enquanto a empregada observava a cena, sentindo o coração aquecer com a imagem de uma família que, apesar de todos os traumas, estava unida novamente. No silêncio daquela noite tranquila, um sentimento de esperança preenchia o ar. A jornada ainda não havia terminado, mas os maiores temores já tinham sido superados. E o mais importante, estavam juntos, protegidos e prontos para reconstruir tudo que havia sido perdido. O dia amanhece com uma luz suave atravessando as janelas da mansão. Depois de tantas horas de angústia, sofrimento, buscas desesperadas e segredos revelados nos lugares mais improváveis, finalmente o silêncio da casa parece diferente. Não é o silêncio pesado da ausência, e sim a calmaria de quem sobreviveu ao caos. A notícia de que o milionário e o filho foram encontrados se espalhou mais rápido do que qualquer boato que havia surgido nos dias anteriores. A sensação agora é de alívio, esperança e uma alegria que ninguém imaginava poder sentir, principalmente depois de tudo que aconteceu no lixão. A empregada que encontrou o garoto e o milionário ainda sente o corpo tremer quando lembra da cena. O menino estava sentado sobre um pedaço de madeira, abraçando os joelhos, enquanto o milionário permanecia caído ao lado dele, exausto, desidratado e praticamente sem forças. Foi uma imagem que vai ficar marcada na memória para sempre. Ela se aproxima da sala principal e vê todos reunidos, conversando baixo, como se tivessem medo de quebrar a harmonia do momento. A mansão, que antes parecia grande demais, agora parece acolhedora, protegida, viva novamente. O garoto está deitado no sofá, coberto por uma manta macia, segurando um copo de bebida quente. Os olhos ainda carregam o peso dos dias difíceis, mas agora um brilho diferente, algo que havia desaparecido com o tempo e que volta a surgir devagar. A cada respiração, sente a presença do pai ao lado, despertando aos poucos, ainda confuso, mas consciente. O milionário aperta a mão do filho como se tivesse medo de soltá-la outra vez.
O toque firme diz mais do que qualquer palavra que pudesse sair naquele momento. Do lado de fora, carros da imprensa começam a estacionar na rua, tentando conseguir informações, imagens, qualquer detalhe do caso que movimentou a cidade inteira. Mas a equipe de segurança impede qualquer aproximação. O que aconteceu ali pertence apenas àquela família, ao reencontro, ao renascimento de laços que quase foram destruídos por pessoas movidas pela inveja e pela cobiça. As portas permanecem fechadas porque o momento é sagrado, íntimo e profundamente humano. A empregada observa tudo à distância, sabendo que, mesmo sem querer, se tornou uma peça fundamental naquela história. Foi ela quem se recusou a acreditar que o milionário teria ido embora por vontade própria. Foi ela quem não se deixou influenciar pelos rumores e decidiu procurar onde ninguém mais pensaria em olhar. O lixão parecia o último lugar possível, mas algo dentro dela insistia que deveria ir até lá. E essa insistência salvou 2 vidas. Agora, enquanto vê o milionário levantar devagar e caminhar até a janela, ela sente uma mistura de orgulho e alívio. Ele respira fundo, observando o jardim que tantas vezes atravessou sem prestar atenção. Depois de tudo que viveu, cada detalhe ganha outro significado. O canto dos pássaros, o cheiro das plantas, o som dos funcionários conversando baixinho. O mundo que parecia tão distante quando estava perdido no meio dos entulhos agora parece incrivelmente vivo. Ele se vira para o filho, que sorri pela primeira vez desde o desaparecimento. Esse sorriso simples é tudo o que ele precisava para entender que estava realmente de volta. O garoto se aproxima e o abraça com força. Não há palavras suficientes para descrever a sensação de sentir aquele abraço novamente. É como recuperar o ar depois de ficar tempo demais submerso. É como voltar a existir. A equipe médica chega logo em seguida, examinando os dois com cuidado. Desidratação severa, algumas escoriações, cansaço extremo, mas nada que não possa ser tratado. A maior parte do sofrimento não está no corpo, e sim na alma. Mas mesmo isso começa a se curar com afeto, com a certeza de que ainda há pessoas boas ao redor e que o pior já passou. Enquanto isso, os responsáveis pelo sequestro são finalmente detidos. A notícia chega à mansão como um sopro de justiça. Pessoas que trabalhavam próximas ao milionário, motivadas por ganância, decidiram que poderiam tirar proveito da situação. Não contavam, porém, que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. E dessa vez, apareceu pelas mãos da pessoa que eles menos imaginariam. A empregada é chamada até a sala. O milionário, apoiado em uma das muletas entregues pelos médicos, olha para ela com uma expressão que mistura gratidão e emoção profunda. Ele tenta começar a falar, mas a voz falha por um instante. O silêncio que se forma não é constrangedor, é respeitoso, cheio de significado. Ele finalmente consegue dizer que ela salvou sua vida e a vida de seu filho. Diz que não existe gesto, presente ou recompensa capaz de expressar tudo o que sente, mas que isso não impedirá de tentar. A empregada tenta responder, mas também se emociona. Nunca imaginou que seria responsável por algo tão grande. Sempre se considerou apenas mais uma funcionária, alguém que fazia seu trabalho com dedicação e carinho, mas sem esperar ser vista. E, no entanto, agora se torna símbolo de coragem, lealdade e humanidade. O milionário anuncia diante de todos que fará algo especial por ela. Não como pagamento, mas como reconhecimento. Ele oferece uma casa nova, um salário vitalício e a oportunidade de realizar qualquer sonho que ela tenha guardado por tantos anos. A casa se enche de aplausos silenciosos, daqueles que vibram no coração. A empregada cobre o rosto, emocionada, tentando processar tudo aquilo. O filho se aproxima dela e a abraça também. O gesto é sincero, puro, verdadeiro. O menino sabe que deve a ela não apenas a própria vida, mas o reencontro com o pai. E faz questão de mostrar isso. Ele agradece com a voz baixinha, mas intensa. A sala inteira se comove. Mais tarde, já no final da tarde, eles vão para o jardim. O sol começa a se pôr, pintando tudo em tons de laranja e dourado. A empregada se senta em uma cadeira simples, observando o horizonte. O milionário e o filho ficam próximos, conversando pela primeira vez sem medo, sem dúvidas, sem sombras entre eles. Falam sobre o futuro. Falam sobre novas oportunidades. Falam sobre nunca mais deixar que o medo separe. A mansão, anti-cenário de preocupação e tristeza, agora parece renascer. A família se reconstrói diante dos olhos de todos.
É o começo de uma nova fase, mais forte e mais unida do que antes. O milionário respira fundo, fecha os olhos e agradece mentalmente pela segunda chance que recebeu. Ele sabe que poderia não estar ali. Sabe que tudo poderia ter terminado de um jeito muito diferente. Mas não terminou. Ele está vivo. O filho está vivo. E a pessoa que ninguém esperava se tornou a heroína que mudou tudo. A noite cai devagar, trazendo uma brisa suave. A sensação é de paz. Não há mais medo, nem dúvidas, nem sombras. Apenas a certeza de que o amor, a esperança e a coragem podem transformar até os momentos mais escuros. Fim. Chegou até o fim? Então escreve agora nos comentários. Deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.